Olá, pessoal. Esse é o canal Entre Patas e Malas e eu sou a Jéssica. Eu sou a Ana e hoje nós vamos contar um pouco para vocês, desde a chegada do nosso visto até eu colocar os meus pés aqui em Portugal. Então, prepara as passas, ajeita as malas e se embora. Então, pessoal, o processo deu continuidade no dia 24 de julho, quando eu recebi um e-mail da VFS me confirmando que eles tinham recebido de volta o meu passaporte com a resposta sobre o visto. Só que, para quem já esperou até ali, eu tive que esperar até a outra semana, pelo fato que eles não enviam a resposta por e-mail, né? É a gente que abre e descobre quando recebe o passaporte de volta. Então, eu recebi o meu passaporte na segunda-feira, que era dia 28 de julho, com a resposta que eu estava com o meu visto em mãos. Só que aí ele já vinha contando a partir do dia 23 de julho. Então, eu já tinha ali basicamente perdido uma semana. A gente tinha um combinado entre nós que quando uma de nós recebesse, a gente ia esperar até 15 dias, né? Para ver o outro. Para ver se a outra recebia a resposta para a gente conseguir vir junto. Infelizmente, o da Ana não veio no mesmo tempo. Como eu recebi o meu no dia 28 de julho, eu embarquei para Portugal no dia 13 de julho. De julho não, De perdão. agosto. 13 de agosto. Aí a gente começou toda uma burocracia, né? Que a gente teve uns passos para fazer antes da minha viagem. Antes de embarcar, de fato, né? Porque como você sabe, nós trouxemos os nossos 4 pets, não é um processo muito rápido de se fazer. Então a gente tinha ainda que fazer algumas coisinhas com os nenéns para poder vir. Eu vim com 2 e a Ana veio depois na frente com as nossas outras 2 nenéns. É porque até vocês acompanharam que a gente fez a microchipagem, as vacinas, a sorologia. Só que no momento em que você tem a data da viagem, a gente precisa encaminhar pelo Gov, né, para fazer um dossiê. E aí, esse dossiê, a gente precisa do veterinário, assinatura do veterinário, todas as documentações, assinatura digital e física. Então, eu tive que mandar para a veterinária, ela escanear, assinar, né? Quer dizer, imprimir, assinar, Santa veterinária, né? aí escanear, e aí assinar pelo Gov e me mandar por PDF. E aí isso eu acabei tendo que anexar no sistema do Gov. E aí eu esperei, foi um dia mais ou menos. E nesse meio tempo, porque no processo que a Ana, foi ela que fez os nossos 4 pets, só que para a gente dar essa entrada, a gente já precisava ter a passagem comprada deles. Mesmo sem saber se a gente ia ter uma resposta positiva ou não, a gente teve que comprar as passagens, a minha e a deles. E foi acho que foi na segunda, né? Foi na segunda-feira, a gente começou a negociar. Na terça-feira a Isso. gente já estava com as passagens em mãos. E aí eu pude já começar a conversar com a veterinária. Então, foram ali uns dias até corridos, mas os da G até que foi tranquilo, porque no meu teve atualizações do Gov. E aí depois eu conto pra vocês. Então, nesse processo, a Ana, a gente, como ela comentou, a gente negociou porque as passagens eu acabei comprando com uma agência, né? Para aquele medinho de fazer alguma coisa errada. Então o rapaz fez a compra das passagens para nós, com toda a questão das malas e tudo mais. Aí a gente deu entrada. Eu lembro que foi numa quinta-feira, se eu não me engano, foi tudo assim. A gente Tudo pegou muito e foi rápido. no VET para ela assinar, para a gente já mandar. No que a gente mandou no outro dia já tinha vindo a resposta. Porque daí o dossiê, até o dossiê acabou ficando no aeroporto, né, com a veterinária, mas é um documento de 10, 12 páginas, onde vem uma verificação online de um veterinário especializado do Gov, onde ele confere todas as informações. Né? Então, levou mais ou menos um dia ali para vir. Acreditávamos que seria mais demorado, porque o Gov dá um período de até 5 dias úteis. Então, a gente ficou com receio, né? Porque o dossiê e a da veterinária tem uma data, né? A gente já falou isso em O outro vídeo. atestado, vou até colocar o vídeo aqui depois, mas o atestado são 10 dias e o dossiê são 5 dias úteis antes da viagem. Isso. Então é muito curto o período
E aí, mais o nervosismo, o medo de não dar certo. Por isso que a gente acabou, né, nessa primeira, na minha, né, a gente acabou indo com uma agência, com aquele medo, porque pensa, é muito dinheiro que a gente investiu. E aí não é nem a questão do dinheiro para nós, a gente pensava, e se der alguma coisinha errada com os nenéns? Inclusive, agora lembrando, a gente não colocou no nosso roteiro, mas nós já tínhamos comprado as sacolas e as caixas. Ah, sim. E aí, quando foi para comprar a passagem por 0,5 centímetros, nós tivemos que comprar uma nova sacola para as gatinhas. Então, tinha mais esse período do Mercado Livre entregar para nós a tempo. Até poderia ser a caixa mais rígida, como a gente havia comprado, mas ela teria que ser 5 centímetros mais baixa. Então, a gente optou por comprar uma maleável, né? Elas não ficaram tão confortáveis como exigiam, porém, ninguém não cobraram, né? Não conferiram. Então, foi muito assim. Eles se preocupam mais com a medida que caiba embaixo do banco do que com o conforto do pet de fato, que era uma preocupação que nós tínhamos. Né? Na verdade, a princesa foi muito bem confortável, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, após a gente fazer toda essa correria com a sacola, que agora a Ana lembrou bem, aí da sacola a gente comprar as passagens, fazer todo o CVI dos nenês, né, que é o dossiê, aí a gente tinha mais uma questão. Nós somos de uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul, que é Passo Fundo, fica a quase 4 horas de Porto Alegre. O aeroporto internacional era apenas em Porto Alegre. Então, para a gente poder ir confortável com as malas, os nenéns, a gente acabou alocando um carro, né? Aí a gente foi se dividindo, eu fui dirigindo uma parte, a Ana foi outra. Até a gente saiu um bom tempo antes, porque as pistas estavam em obras. E a gente ficou parada, acho que não foi tanto até. Não sei, eu tava dormindo. Quando eu tava parada, a gente tava dormindo. Eu vou ver se ela vai botar a foto dela dormindo no carro, a minha companheira de viagem. Só que mesmo nós tendo saindo antes, a gente saiu perto do meio-dia, 1 da tarde. Na minha foi um pouquinho mais tarde. A gente saiu perto das 2 horas da tarde e o voo era somente, na verdade, o check-in era às 8 da noite. Ainda assim, nós chegamos tipo 5 para as 8. Né? Porque nós tínhamos que parar. Porque como a gente foi com o Vitório ele fica nauseado. Então a gente teve que parar diversas vezes para ele fazer um xixizinho, para ele se recuperar, respirar. Né? Então, mesmo assim, a gente demorou, que seriam 4 horas, a gente demorou com as obras e com as paradas, a gente demorou muito mais. Aí a gente, chegando em Porto Alegre, até foi bom mesmo a gente até esse tempo antes, porque a gente já chegou, já subiu direto, a gente deixou o carro, né, descemos com as malas, com as caixas já, a gente já foi direto pro andar onde era para fazer o check-in da companhia, né, para fazer o check-in. Aí, também outra coisa que é importante para quem viaja com pet, você chegar antes, porque eles também tiram foto de tudo, eles pesam, eles conversam, a gente tem que assinar um termo, né, de responsabilidade. Assim, isso é uma coisa que eu reparei na minha viagem, enquanto os outros caixas da mesma companhia atendiam 2 até 3 pessoas, a caixa que estava com nós, né, a atendente, ela se mantinha ali, porque ela precisa tirar foto de tudo, ela precisa assinar tudo, precisa emitir um documento, precisa identificar as caixas, qual que é o lado para cima, qual que é o lado, e aí depois a gente precisa aguardar, né, que isso foi nas duas, a gente precisou aguardar com eles para eles abrirem as caixas, principalmente do Vitório, conferir se não tinha nada, brinquedo, coberta, colheira, e aí depois fechar com lacre, né? Então, assim, é um processo onde a gente fez o check-in ali 8 horas aproximadamente. E aí, foi 8 e pouquinho, né? E aí, logo em seguida não, foi mais 1 hora e pouco pra frente até virem buscar tanto a Dori quanto o Vic. Né? Já que as gatinhas ficaram com nós, foi mais tranquilo, mas o processo da documentação é o mesmo. Aí, nesse meio tempo, a gente tem que lembrar que houve as despedidas. A gente corta pra mim sentada no chão do aeroporto, agarrada no Vitório, chorando. Porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar longe. E isso acho que foi o pior. O despedir da nossa família já foi muito doloroso. E quando chegou a parte da gente se despedir, tu fica pensando, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Como é que eu vou ir e vou deixar ela? Né? Deixar
A Dora e a Tilda que ficaram. Foi muito estranho, ainda mais eu que sou pisciana, né, gente? Eu sou emotiva pra caramba. Aí, enfim, a gente subiu lá em cima. Eu choro. A gente fez um lanche rápido, né, amor? Porque foi pensa, gente, era 2 da tarde. A gente foi almoçar na minha tia pra dar tchau e já fomos direto carregar as malas. Aí a gente fez um lanche rápido, a Ana acabou posando em Porto Alegre, porque o meu voo saía meia-noite e 15 de lá, né? E ela quis ficar até o último instante, enquanto ela podia comigo. Acho que você já era umas 11 e pouco, né? Eu saí, um pouco antes, porque você podia entrar até 11h30. Daí eu saí, acho que era umas 11, 11h10, porque eu consegui um hotel próximo, né? E mesmo assim eu tava preocupada, porque querendo ou não é Porto Alegre, né, gente? Aí no fim ela foi pro hotel, eu esperei, o meu voo não saiu no horário. Eu esperei, a gente saiu de lá, acho que era quase 15 para meia-noite. 15 para uma, não para meia-noite. Aí no entrar, o voo foi maravilhoso, gente. Eu fiquei num assento no corredor. Só que eu estava orando a Deus para que não tivesse muita gente ao meu lado para eu poder ter aquele espaço mais confortável. Porque como a princesa ia ter que ir no banco na frente e embaixo, eu não ia conseguir esticar minhas perninhas. E foram quase 10 horas de voo. Então, quando eu entrei no avião, que eu fui pro meu assento, eu consegui despachar até a mala de mão. Eu também. Como nós fizemos o check-in antes, né? Aí elas ofereceram pra gente despachar de graça. Daí a gente Foi despachou. maravilhoso. Aí eu larguei a princesinha, a gente entrou, eu botei ela embaixo do meu banco. Aí tinha uma senhora lá. E daí, quando passou a aeromoça, ela disse, tem bastante assento vago. Ela disse, então eu vou sentar com a minha família. Vem, filha. E ela pegou e saiu. Aí ficou eu numa ponta, 2 bancos vagos e uma outra mulher na outra ponta, muito querida. A gente conversou sobre os gatinhos, a princesa eu botei no meio. Aí ali a gente foi. Teve um pouquinho de turbulência, mas nada muito, muito grave. A princesa se comportou o voo inteiro, não miou. Eu botei minha jaqueta em cima dela. Diferente da Matilda. Ela foi tranquila, eu abri, dei carinho nela, dei água pra ela, que ela não quis. Foi muito tranquila. Aí chegando do voo, né? O nosso maior medo era passar na imigração, porque todo mundo estava falando, que isso, que aquilo, porque mesmo com os documentos pode ser que não dê certo, não sei o quê. Mas graças a Deus eu cheguei. Eu fiquei acho que 40 minutos na imigração. Foi muito tranquilo, eu cheguei, foi uma mulher que me atendeu. Ela pediu a passagem de volta, pediu o que eu estava indo fazer ali, eu falei, apresentei o visto. Pediu se eu tinha onde ficar, apresentei, que eu fiquei os primeiros 15 dias no Airbnb. Eles querem participar hoje do vídeo. Foi muito tranquilo, ela pediu se eu já tinha emprego, eu disse que não, que eu estava à procura. Ela olhou, pediu a passagem de volta, eu mostrei até no aplicativo, eu levei impressa, mas eu mostrei no aplicativo da companhia. Mostrei para ela muito simpática, ela me desejou boa sorte e que eu era bem-vinda. Aí entrei, a minha ansiedade era de ver esse senhor aqui, né? Esse rapazinho. Entrei, peguei as malas e aí eu fui até onde ele tava. Tava deitadinho, gente, todo enroladinho, mas bem tranquilo, não tinha acontecido nada. A gente passou na veterinária, os dois bem. Aí a única coisa que. E aí isso a gente aprendeu, a gente já ouviu, o nosso advogado já havia comentado. Não adianta a gente teimar com eles. Se eles falam que não tá ali o papel não tá ali. A gente deixou os 4 no nome da Ana, né, na carteirinha e tudo mais. Aí no aeroporto ela pediu, e a autorização de viagem deles, de mim, né, pra mim. Já aqui em Lisboa, né, em Porto Alegre, embarcou tranquilo. Até porque a gente mostrou a autorização. A gente mostrou a autorização. Bonitão. Só que daí aqui em Lisboa, então, pediram essa autorização de viagem autenticada pelo Gov. Isso. Né? Então eu tive que achar o documento, preencher rapidão, terminar de preencher, né? A tua mãe vai ouvir o áudio, o áudio. E aí assinar pelo Gov e mandar digitalmente, né?
Aí eu aprendi, mas também a veterinária é muito querida. Sim, uma querida. Ela fez tudo muito tranquilo, esperou, sem pressa nenhuma, daí tanto que ela esperou, ela já começou a atender um outro rapaz que estava atrás de mim, também brasileiro. E a gente conversou ali um pouquinho e foi muito tranquilo. Daí no fim eu enviei para ela, ah, ela me trouxe a autorização e a gente veio. Aí eu ia ficar, negou. Não dá, né, filho? Atrapalhando o áudio. Senta aqui, cara. Enfim, o voo foi para Lisboa e o meu Airbnb era no Porto. Então eu já ia chegar cansada, a gente ficou muito preocupada em questão de pegar uma estrada que não conhecia. Então a gente acabou optando por contratar um transfer. Daí todo mundo pergunta, mas por que não de ônibus? Por que não de trem? Enfim, Era por, muita sacola, era muita coisa. por conta que as caixas eram muito grandes, a caixa dele, A né, no dele. caso. Mais mala e tudo mais, a gente não sabia se iria ser aceito e a gente tava com medo, na verdade. Então a gente optou por um transfer, um senhor muito querido do Rio de Janeiro. Depois eu vou deixar o contato dele. Deixamos embaixo aqui o É, arroba dele, né? muito querido. Ele chegou sorridente, me recebeu, me ajudou a levar as malas. Ele me esperou com uma cesta cheia de petiscos. Levou água, levou suco, me deu um vinho de presente. Muito querido. A gente veio conversando de Lisboa ao Porto, que dá mais ou menos quase 4 horas também. Ele foi me dando dicas de onde procurar trabalho, como fazer. Muito querido, a gente tem contato até hoje. Chegando no Porto, aí era a vez de entrar no Airbnb. Essa experiência, gente, foi única. Nossa! Dizia que era o rapaz, e E daí. uma filha. Não, a filha, na verdade, ele ia viajar com ela de férias. Era o rapaz, a filha, que não morava com ele, e daí eu iria ficar no quarto dele. Gente, quando eu cheguei tinha um monte de gente. E daí a casa tava meio. Não tava como tava nas fotos. Eu já cheguei apavorada, tava morta de cansada. Assim, meu Deus, onde que eu me enfiei? E era homem só. E eu apavorada. Entrei. Cheguei e não tinha água. Eu só queria um banho. Mas eu preferi me trancar no quarto, não vou mentir. Porque aparecer a todo custo, né? Na mesa, cara. Tu vai cortar. Tadinho. Claro que tá. Meu filho. Tadinho, ele só quer um colo de mim. Hum, Manda um beijinho. é. Enfim, gente, aí eu liguei pra Ana, liguei pra mãe, elas tentando me acalmar. E querendo ou não, eu tava sozinha. Eu só lembro que eu fui comprar uma água. Eu nem lembro se eu comi. Não lembro mesmo. Porque eu tava apavorada. Daí no outro dia eu acordei. Eu fui comprar ração pra eles também. Porque Ai, eu levei só um pouco. Com medo que nada pudesse, né? Aí no outro dia acordei, tomei um banho, me revigorei. Aí já tava um pouco mais tranquila, sair, andar. Eu fiz tudo a pé no Porto, gente. Saí atrás de chip, já fui me organizando. E o porquê que eu fiquei no Porto? Porque nós achávamos que seria muito melhor para poder se locomover até as outras cidades para procurar uma casa. Ah, inclusive, a gente vai gravar mais um vídeo de como nós encontramos é, nosso primeiro arrendamento. aí a gente só vai agora só comentar a experiência. Nesses 15 dias que eu fiquei ali, eu resolvi questão de chip, já peguei para Ana também. Ah, O resolvi a carro. questão do carro, porque é muito necessário um carro aqui. Também vai ter outro vídeo falando como a gente comprou, onde que a gente Que comprou o carro carro. nós compramos, a procura, porque daí tu comentava lá ou alguém marcava uma visita contigo, tu tinha que ir, né? Eu tive uma visita às 19 horas. Então, era sair do porto, ir até a cidade, visitar. E às vezes era questão de 15 minutos, tu perdia todo aquele tempo, né? Mas enfim. Aí a minha. Foi uma escolha boa, Porto, por fim. Foi. Porque estava bem centralizada. Você conseguia ir de uma cidade a outra com o ônibus, né? Que foi o Sim. Flixbus, né? Eu fui para buscar o carro, eu fui de ônibus até Então, assim, Viseu. Foi nossa experiência maravilhosa. foi uma escolha boa, por fim, Sim. ficar inicialmente no Porto. Enquanto isso,
É, eu tava morrendo de saudade, O nego verdade. adorou também. Nossa, o que ele andou. A gente andava, tipo, eu saía dar um rolê com ele, era 4 quilômetros, um pouquinho mais. Ele chegava em casa, ele só queria aguinha, comidinha e E dormir. dormir. É, comidinha não falta, né, gente? Vocês estão vendo. É. Então, eu tava no Brasil, esperando o meu visto. Então, igual a Gé, eu recebi primeiro um e-mail da VFS. Recebi no dia 15 de setembro. É, 15 de Setembro. setembro. Que o meu visto estaria voltando e ele voltou no dia 16 de setembro. O teu foi mais rapidinho, né? Foi rápido porque o meu ele saiu do consulado para a VFS no dia 9, tinha sido na semana anterior. Ah, então não vai rapidinho, O, não. então, assim, eu recebi o e-mail e chegou rápido, sim, mas é que a VFS já tinha recebido, já estava há um tempo com o meu visto, né? E aí, a partir dali, voltamos à correria da veterinária, por causa que eu estava com a Matilda e com a Dorinha lá. Só que eu peguei uma atualização no Gov, onde eu precisava apresentar, além do microchip, do certificado de microchipagem. Deixa ela subir. Eu tinha que apresentar ainda uma foto, vou até deixar a foto da Matilda para vocês terem noção como é que é mais ou menos. Uma foto onde apresentasse a leitura do microchip e o pet no fundo. Só que, gente, quem conhece a Matilda, conhece a Matilda. Foi bem difícil, foi estressante, porque eu fui num lugar, o chip não lia, porque ela já veio de carazinha microchipada. Tive que ir para outra veterinária no outro dia, e nisso ela ficou extremamente estressada. Eu estava extremamente estressada. Ah, e aí eu tava sem note, a G tava com note, daí nesse momento eu já não estava mais trabalhando, então eu não tinha acesso ao computador. Eu tive que ir uma lan house. Ah, Eu fui em uma verdade. lan house acho que umas 3 vezes para poder escanear, para poder imprimir, para poder criar o dossiê, para poder gerar os documentos. Então, assim, foi estressante, foi cansativo. Mas Sem aconteceu. falar, sem falar naquela, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, não vai dar certo. Daí o que que aconteceu? A gente tava olhando as passagens e as passagens da Ana, princesa. Desculpa, pessoal, é que, né, tendo filhos, você sabe como são. Só que a gente olhou assim, não, vem em outubro que vai estar mais barato. E tava tudo muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. E tinha, tipo. E eu tava vendo com a mesma agência que a já tinha visto, né? É, verdade. E aí eu consegui, acho que pro final de outubro, tipo, metade pro final de outubro, eu disse, não, gente, é muito tempo, eu já perdi ali um tempo do visto. E aí eu acabei ligando na Azul, e aí uma atendente super querida me explicou todos os detalhes. Ela disse o seguinte, quando tu tiver a data, não sei o que, me liga e eu faço toda a compra com você por telefone. E foi o que ela fez. Assim, ó, Deus abençoe essa mulher. Ela me mostrou como adicionar os pets, me adicionou como enviar os documentos, me mostrou tudo, 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 passo a passo, me mandou o e-mail que eu já tinha, porque eu já tinha mandado para a Gênia do aeroporto de Lisboa, que tem que mandar o e-mail com o dossiê e todas as documentações para o aeroporto. Ela me mandou, ela me mostrou totalmente paciente, assim. Então foi uma compra de passagem bem tranquila. Paguei o mesmo preço que a Gé, porque as passagens estavam mais baratas, então mais caras, digo. Então a Gé pagou barato, mas pagou a taxa da agência, normal, né? É. E eu paguei mais caro sem a taxa da agência. No fim saiu Só elas o por mesmo elas. preço, né? E o bom é que deu tudo certo. É, deu tudo A certo. maior dor de cabeça na da Ana, acho que foi a questão do dossiê, Foi né? o dossiê, a foto ali com o microchip, porque foi bem estressante. Eu mandei, eles não conseguiam abrir o arquivo, eu tive que refazer o arquivo. Então, o que a Eles Gé. negaram uma vez, né? Sim, Negaram o da Matilda, da a leitura Matilda do e chip. aprovaram o da Dori, daí a gente Então, já ficou, assim, meu Deus. e mesmo o da Dora que foi aprovado, o da Jéssica foi de um dia para o outro. O da Dora levou 2 dias. O da Matilda levou, sei lá, acho que uns 4 dias entre eu ter que reenviar, refazer e corrigir. Então foi bem estressante, E mas tudo deu isso, certo gente, em uma semana. em uma semana. Porque eu recebi no dia 15 e eu embarquei dia Dia 20, 24. 24. Não, na Eu verdade, recebi dia 23. 16 e embarquei dia 23. Daí chegou dia 24. Porque É, daí era também de aquele. madrugada. A minha ida a Porto Alegre já foi bem mais tranquila, não foi tão exaustiva, porque o meu pai me levou. Foi eu, a Dori, a Matilda, meu pai e meu irmão no carro. A Dori chorando a viagem inteira que queria ficar no colo do meu irmão, porque ela ama o meu irmão. E também tem aquela questão, ela é Maria Gasolina, mas ela é gasolina, ela sentada no banco, olhando pela janela, não dentro de uma caixa. É.
E aí, enquanto a Matilda foi relativamente tranquila, ela dava umas miadinhas ali, mas foi muito tranquilo. De carro. A hora que essa Matilda entrou no avião, gente. Também tive a sorte de não ter ninguém ao meu lado, fui na janela. Tinha uma mulher do meu lado, mas como tinha bancos vagos, ela também trocou de banco, de assento. Mas a Matilda, qualquer turbulência, ela miava. E quem conhece a Matilda sabe que ela é tagarela igual eu. É, miau, desesperada. E aí eu, calma, filha, colocava a mantinha, a cobertinha em cima dela, tentava pegar a sacola e acalmar, e era um miando, miando, miando. Teve gente que disse que não ouviu, e teve gente que, sim, eu ouvi ela miando o tempo todo, até porque o nosso voo teve muita turbulência. Então, várias turbulências ela ia acordando. E, por fim, chegamos, vivas e nada surdas. Porém, eu peguei uma fila, gente, na imigração. Uma fila assim, ó, monumental. Bem diferente da minha. A minha era grande, mas não demorou. Eu levei 2 horas, né? Amor, deu quase 3. Deu quase 3 horas. Deu quase 3 horas. O voo dela, na verdade, chegou antes do horário. É porque nós decolamos antes, né? Nós Não, decolamos antes. Eu toda programada de chegar, comprar um buquê de flor pra esperar ela. Só que ela pegou a internet do final do voo e começou a mandar mensagem. E isso, eu estava indo de carro para buscar elas, né? Porque a gente estava numa cidade a 4 horas de Lisboa. E eu disse, vou comprar flor para esperar ela. Imagina, era 41 dias sem a gente se ver. Aí ela mandou mensagem, tô chegando. Eu já, meu Deus, vai ser que nem o meu. Ela vai sair dali rápido. Se eu soubesse, eu tinha ido. Eu acho que eu tinha ido colher a rosa, porque a demora, gente... Foi surreal, assim. A demora foi surreal, assim, não tem outra explicação. Porque era muita gente e tinha no começo um atendente. E também sabe por quê? Ela pegou na semana ali, tava tendo campeonato em Lisboa. Aí tinha muito, era voo de tudo que era canto, daí pensa, a imigração tava virada. E aí, e tinha um funcionário só. Aí lá pelo fim, quando eu tava quase no final da fila, assim, que daí tinham 4 funcionários. Mas ainda assim, era poucas pessoas considerando que tinha, porque eu não era a última da fila. Cada vez que chegava voo, chegava mais gente, aquela fila não diminuía, né? Ela não diminuía. E andava muito, muito devagar. Mas, passei. Tô aqui, né? Não me barraram. E aí o agente lá da imigração, ele já me perguntou... Ele me olhou assim, que documentação tu tem? Eu olhei assim, olha, eu tenho visto, eu tenho atestado de morada, né? Eu tenho... E comecei a puxar as documentações. Ele pegou o visto, pegou a minha passagem de volta, carimbou, um carimbo bem triste, tá? Quase nem aparece, tem que passar lá de novo para ele carimbar de novo. E foi isso, foi muito tranquilo. Aí eu quase me perdi no aeroporto. Isso que eu tava guiando ela, gente. Esse aeroporto era só seguir reto, e ainda assim eu quase me perdi. Mas peguei a Dorinha também, tava lá no cantinho, super quietinha. Passei na veterinária, um amor aquela veterinária, super paciente. Deu comida, deu aguinha, né? Então foi muito tranquilo. E aí depois eu encontrei a Jé e vim 4 horas de carro dormindo. A Jéssica, amor, acorda, olha que linda vista do porto. Não foi assim, gente. Ela não dormiu. Dessa vez ela não dormiu o caminho todo. Porque daí eu não levei flores, mas eu levei o quê? Eu levei comidinhas para o meu amor, porque afinal é um voo muito longo e a gente sabe que a comida do avião não é lá grande coisa. Aí a gente fez um lanche. Uma decepção, inclusive. A gente fez um lanche, a gente veio conversando, ela veio contando, não sei o que, isso aqui são 4 horas. Deu um pouco mais porque a gente pegou o pessoal saindo do trabalho em Lisboa. Porque como ela demorou na imigração, né, a gente acabou pegando todo aquele trânsito, gente do céu. E aí a gente, enfim, tava vindo e a gente estava morando em Vieira do Minho, que é Luiz. Quando a gente chegou no porto, já era noite. Só que tipo, a vista da ponte é muito bonita. E ela ainda perguntou assim, me acorda quando eu estiver perto da ponte. Eu, amor, a ponte, ela... E, ela só acordou, gente. Quando a gente já tinha passado Braga, a gente já tava no caminho a Vieira do Minho. E ela começou a olhar, meu Deus, nunca mais chega. É porque assim, ó, eu já tinha tido 4, 5 horas de viagem até Porto Alegre. Aí, mais 10, 11 horas de voo.
Aí eu fiquei mais quase 3 horas na imigração. E a gente tava mais 4 horas dentro de um carro. Então, assim, ó, eu já não aguentava mais, eu só queria um banho, eu só queria uma cama. E quando a gente tava uns 20 minutos de casa, eu olhei pra ela, tipo, ainda falta mais 1 hora, relaxa. Eu nunca vi ela tão brava, na verdade eu já vi, mas ela ficou, tipo, sabe, de sacanagem comigo. Por fim chegamos, teve o reencontro dos nenês. A gente até gravou, só que tava muito escuro. Muito escuro, não deu pra ver. E onde nós estávamos morando é no meio do mato mesmo. Era bem interior, né? Era bem interior, então era. Não ficou um vídeo. É um vídeo pra nós, na verdade. Aí foi uma longa jornada até aqui. Foi uma longa jornada, gente. Que longa, hein? Só um spoilerzinho, nós já não estamos mais em Vieira do Minho, mas verdade. isso vai ficar para um próximo vídeo. Hoje a gente queria contar, até vai ficar um vídeo longo, mas a gente queria contar essa experiência para vocês. Até porque, na verdade, com a vinda separada, com toda essa questão de correria, a gente não conseguiu gravar. Porque a gente começou aquela questão do procurar emprego. Era muito cansativo e exaustivo e a gente já estava, né, com muitas coisas para fazer. Aí nós conseguimos um emprego, os empregos a 1 hora e meia de onde nós morávamos. Então nós tínhamos cerca de 1 hora e pouco, 2 horas por dia, das 24 horas juntas, sendo 1 hora ali no almoço e mais 1 hora quando eu chegava de madrugada. Então estava bem exaustivo, nós não conseguíamos, né? Mas isso a gente vai contar num outro vídeo. Esse era só para a chegada dos vistos e a nossa chegada em Portugal. Agora a gente já fez um cronograma, a gente vai contar tudo o que aconteceu até hoje, né? Mas a gente já tem aí um cronograma com os vídeos aqui sobre a nossa mudança, sobre o carro, sobre os empregos, né, amor? Sobre as nossas primeiras percepções de Portugal, como está sendo. Mas aos pouquinhos a gente vai atualizando vocês. Então não desistam de nós, tá bom? Deixem um like, compartilhem com alguém. Comentem. Que vocês gostariam que visse também a nossos perrengues, porque eu acho que perrengue bom é um perrengue compartilhado. Então comentem, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida aí, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixem nos comentários que a gente vai fazer um vídeo respondendo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.